6h37. Você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Aaron. Bom dia, Renata Carlesso, Neia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Fabiana Gonzalez. Bom dia, Washington. Bom dia, Américo Corretor. Fábia Siqueira, mais 10 pessoas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Matilde. Bom dia, Ítalo Feijó Granja. Bom dia! Começando mais um Café com Registro de Imóveis. Bom dia, Leni. Bom dia, H5 Imóveis. Galera acordando cedo por aqui, meus vizinhos amando que eu estou com o som detonando aqui no hotel. Raik, bom dia. Aline, bom dia de São Paulo. Tigu, Elias. Quem mais aqui? Tainara, bom dia, querida. Vamos embora. Tá café? Tô no copinho hoje. Copinho de café. Pra não perder. Tá bom. Bom dia, Neia, Renata, Cleomira, Adriana, Jorge. Simbora. Começar mais um café. Hoje é dia de incorporações. O Aaron tá desde as 5h30 acordado, então eu te ganhei, que hoje eu caí da cama às 4 horas, cara. Incrivelmente. Valéria, Marcelo Leitão, simbora. Dia de incorporações, né? Inclusive já veio uma pergunta para mim aqui no grupo dos mentorados, que eu já vou deixar quente na mesa para estas duas pessoas maravilhosas que vão conversar conosco hoje pela manhã. Bom dia, Sesmal. Bom dia, Soraya de Belo Horizonte. Bom dia, Vera Rijunotti, que se que diz? Naiton, Fernanda, bom dia. Tô aqui, eu e o meu bonequinho. Grande presente da Verônica, tá aqui. Tô indo pro interior hoje encontrar a cachorrada. E a gata, claro, né? A gatinha. Vamos lá, simbora. Já quase 100 pessoas aqui. Uou! 6h39. Você tá ao vivo no melhor programa de registro de imóveis do Brasil. Aquele que traz as melhores informações, tem a maior audiência e faz a galera acordar cedo, porque todo mundo aqui é comprometido com o seu futuro, com a sua vida e com os ensinamentos que a gente tem diariamente. Simbora, vamos lá. Tô de volta, não fiz live ontem porque o tio fez um procedimento no rosto. Você não tá vendo, mas aqui eu tô, né? Fiz um procedimento, né? Aquela coisa apareceu lá no meu Instagram, porque as gurias postaram, mas já estou bem. Eu tava muito vermelho, o rosto não tinha como fazer e aproveitei para dormir, né? E às vezes a gente também cansa um pouco da correria. Tô no hotel, tô voltando hoje pro interior do estado e ver meus cãezinhos, né? Trabalhar, fiquei uns dias fora. Mas estamos de volta. E ontem ainda tive uma dor nas costas. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que a minha lombar não é minha amiga, né? Minha lombar é inimiga. E ontem eu tenho uma dor forte, eu fui no médico, ver se tinha alguma coisa, né? Ele disse, não, muscular mesmo, então precisa voltar a alongar e trabalhar isso aí. Muito bem, 128 pessoas aqui, vocês acordam cedo, hein? Me deixam num compromisso maravilhoso de estar com vocês, muito obrigado. Aos novos alunos, sejam muito bem-vindos, né? Maravilhoso ter vocês, a plataforma, a galera que comprou no curso agora, no boleto já vai começar a ser adicionado. Estamos com mais de 4.000 alunos no Brasil hoje, isso é incrível, né, gente? É incrível, e um curso que começou há 1 ano e pouco, vem mudando tantas vidas e fazendo tão bem para nós e para a galera que está junto aí. Eu vou chamar aqui para conversar agora as pessoas que me acompanham nesta linha editorial do Diálogo sobre Incorporações, que é o Eduardo, que é registrador de imóveis em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e a Fábio, que é advogada no Mato Grosso do Sul, né? Então, deixa eu chamar aqui, vamos lá. O Eduardo já. E a Fábio também. Prontinho. E entraram cedo hoje aqui, hein? Salomão Rezedar entrou agora, que bom. Eu ia fazer live com ele ontem, mas as minhas costas não permitiram, nem o rosto. Bom dia! Bom dia, Fábio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Jóia. Tudo. Como estão vocês? Tudo de boa? Então tá frio aí, não? Aqui não, aqui tá bom. 13 graus, tá ótimo. Nossa, tá. 13 graus, estamos de regata já. De regata, quase. Eu que sou aqui fiasquento. Tá, o pessoal olha pra mim, tá de blusão, mas que isso?
13 graus, se for na Bahia, acabou o estado, acabou o planeta, né? Acabou. Aqui tá gostoso também. Ô, prof, sabe o que que eu vi? Esse seu copinho aí que você tá tomando café hoje? Eu preciso te mandar uma xícara, né? É, eu acho, né? Tem que mandar uma para o Eduardo também. Agora vamos fazer uma xícara nova de Bem-vinda, altas bem-vinda. corporações. Vamos fazer uma xícara nova com chocolate. Muito bom, muito bem. Ó, já tem até uma coisa, antes da gente entrar na pauta que o Eduardo tem, hoje de manhã um mentorado me perguntou, e eu vou colocar para vocês a pergunta, né? Mas assim, uma pessoa tem um terreno, e o terreno está alienado fiduciariamente. E agora ele quer fazer uma incorporação. Pode fazer com a anuência do credor ou nem pode fazer? Vocês já tiveram algum caso assim? Normalmente a alienação fiduciária, ela é a própria da construção. Própria da construção. Também falei isso. Eu até achei que era uma em segundo grau da construção. Ele disse, Exato. não é. A gente quer só botar o dinheiro lá, mas tem alienação. Eu até pensei na possibilidade, né? Mas eu fiquei na dúvida, por isso perguntei para vocês. Se poderia o credor dar anuência e as unidades ficarem alienadas, né? Não dá para dizer que também é impeditivo, né, professor? Teriam que os dois estarem presentes na incorporação, né? Assim, o que eu já vi de jurisprudência nesse sentido é que a alienação por si só, ela não é impeditiva do registro da incorporação. Mas na prática, a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é a lei, outra coisa é a prática. Uma vez que o ente fiduciante, ele esteja também vinculado a essa incorporação, ele tem interesse aí nisso? Em ter essa responsabilidade pela execução de algo que ele não vai gestar? Então, assim, eu já vi jurisprudência nesse sentido, mas na prática eu acho que é pouco provável acontecer. Porque você vai se responsabilizar por algo que você não está gerindo? Que inclusive Ele entra é na nossa responsável pauta. igual, ele não escapa ao credor, ele vai ficar com a responsabilidade. Ele vai ter, professor, algum grau de responsabilidade, que inclusive uma das pautas do Eduardo hoje é falar exatamente sobre a responsabilidade do terrenista. Porque se ele o meu Lego não tá aqui. Se ele é quando a gente faz alienação, ele fica... A titularidade do imóvel, ela transmite para a instituição que está fazendo alienação fiduciária. Então, tecnicamente, quem é o proprietário é aquele que consta o nome lá na matrícula. Ele que é o titular do direito. Então, o registro da incorporação vai ser feito no nome de quem? Daquela pessoa. Entendi. Então, no caso, quem está como credor na alienação vai entrar no bolo igual, né? Então, o cara teria que ter um animus incorporandi, né? Ele tinha que querer participar da incorporação, né? Que eu também não acho que é inviável. O que você acha, Eduardo? Você acha que é inviável? Eu acho que não é inviável. Estou pensando assim, na prática, eu não vejo uma pessoa que vai querer assumir esse risco. Porque o risco do incorporador, ele é muito grande. E para você não tem como fazer uma cláusula para se eximir do risco. Tipo assim, eu permito ele fazer a incorporação, eu sou o credor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Porque, pensa bem, até que eu até grifei antes eu nem sabia, gente, eu não sabia dessa bomba, tá? Isso aqui é elemento surpresa total, tá? Mas por acaso, antes eu grifei lá o artigo 32, o item A, que ele fala que é admitido para registro da incorporação o título da propriedade do terreno, a promessa irrevogável e irretratável cumulativo, tá? A cessão de direitos ou de permuta, no qual conste cláusula de imissão na posse, não haja estipulações impeditivas de sua alienação de frações ideais e inclua consentimento para demolição e construção. Então, assim, para que se faça o registro da incorporação nessas condições, quando o titular da propriedade não é ele que vai ser o incorporador, a gente precisa dessas condições. Ter a emissão na posse, ter autorização para demolição, você precisa disso. Isso dificulta o registro, você aumenta
o número de documentos que a gente tem que levar ao registro de imóveis para fazer o memorial. Eu acho Agora, que você o imagina a credor pessoa nunca, assumir formalmente nunca... esse risco, professor? Eu acho que, Difícil, na prática, eu não vejo difícil. acontecendo. Mas, juridicamente, eu entendo que não é impossível. O que você entende, Eduardo? Reunindo incorporador, reunindo devedor, fiduciante e o credor fiduciário, eles têm posse e disposição, que é o que possibilita a incorporação. Se vocês me permitirem, eu pego o livro do Mário Mesari, que ele fala sobre isso. E ele defende Ah, justamente a presença dos dois viabilizando a incorporação. Posso ali buscar. entendi. Não, Vamos. entendi. Então, na verdade, não há um impeditivo assim legal, né? Mas há um impeditivo negocial. Quer dizer, o cara não vai querer assumir essa bronca. O cara que é credor ele vai dizer, olha, eu não quero ficar com essa responsabilidade da incorporação. Se tu quer fazer, então vamos cancelar, pegar outra garantia. Porque imagina a Enquanto... bronca, né? Dá um Sim, porque, problema ó, nisso aí. para você se enquadrar como incorporador, qual que foi a concepção da lei, enquanto o Eduardo pesquisa aí? É deixar o mais amplo possível para que se configure o incorporador imobiliário. Por quê? Porque antes da 4591, a gente tinha um cenário de uma completa ausência de responsabilização dessa pessoa que reúne todos os entes, que reúne o terrenista, que reúne as pessoas que vão financiar o empreendimento, que reúne o engenheiro, o construtor, enfim. Essa pessoa que aglutinava, que juntava todo mundo, sumia com o dinheiro, deixava para trás. Então, qual foi o cuidado da 4591? Foi exatamente deixar o espectro mais amplo possível para que, se você faz qualquer coisinha, você seja enquadrado como incorporador imobiliário e venha a ser responsabilizado pela conclusão das obras. E aí eu tenho aqui, olha só, as pessoas que podem ser responsabilizadas, enquadradas como incorporador imobiliário. O proprietário, o promitente comprador, promitente cessionário, e o cessionário. Além disso, o corretor de imóveis em determinadas situações e o construtor, tá? Tá lá no artigo 31B. Então, e a atividade, pelo critério a gente tem dois critérios, né? O da atividade e o da pessoa. A pessoa é essas que eu falei. Da atividade, olha só, aquele que vende a futura unidade. Aquele que meramente aceita propostas também poderá ser enquadrado como incorporador imobiliário. Aquele que coordena e conclui a incorporação. Aquele que se responsabiliza pela entrega do preço nos prazos e nas Tem condições bastante pactuadas. gente que está vinculado nesse trem. Exato. Se o Salomão, ele tá um dia no estande de vendas, sei lá, quebrou o galho para uma pessoa, botando assim, o exemplo esdrúxulo, mas ele aceitou uma proposta, ele poderá sim ser vinculado como incorporador imobiliário. E a responsabilidade dele não é só, ele não responde só com o patrimônio da pessoa jurídica dele, ele responde também com o patrimônio pessoal. Então, assim, é uma responsabilidade que eu não queria para mim, sinceramente. Eduardo, tu achou lá alguma coisa? Encontrei que vai na mesma linha do que eu tinha trazido antes. O Mário, ele explica que teria que ter a conjugação de vontade dos dois, mas ele não fala exatamente como é que vai se dar essa conjugação de vontade, se os dois devem figurar como incorporador ou se poderia vir o devedor fiduciante como incorporador com anuência do credor fiduciário. Mas Então, no caso que nós vivemos no Brasil, que às vezes o cara não tem grana, a gente puxa o do lado, é perigosíssimo, né? Perigosíssimo, né, para o credor, né? Porque imagina que quebra o devedor, tá ali, quebrou. Aí os caras não têm de quem tirar nada. Para quem que eles vão olhar, né? Não pegar a matrícula assim, mas tem esse maluco É aqui, muito né? risco. É muito É risco. muito risco, né? Muito risco, né? Bom, essa pergunta não estava combinada, só para dizer, essa pergunta eu recebi hoje de manhã, às 6 da manhã, no meu grupo de mentorados. Meu grupo de mentorados não para. E daí eu trouxe para cá, né? Eu digo, os meus mentorados, eles nunca vêm com uma pergunta fácil, tipo assim, o que é promessa de compra e venda? Nunca, nunca. É sempre só pergunta no rim. Então, essa foi a de hoje de manhã, às 6 horas. Eu tinha respondido umas, mas então eu até disse para eles, vou perguntar na live para a galera para tirar a dúvida.
Mas obrigado. Vamos para a nossa pauta normal, então, que a gente tinha. Temos uma pauta para seguir. Está respondida a pergunta do mentorado. A pauta que não é bomba, Eduardo. Vamos lá, que não é bomba. Você viu o cenário de fundo aí, ó? Olha que lindo, hein? Que top! Olha, enorme. Tá lindo esse cartório. Tá lindo. Tá muito lindo esse registro. Parabéns, hein? Obrigado. Muito bom. Muito bom. Belíssimo, belíssimo mesmo. Eu tenho que te visitar aí, né, Eduardo? Eu tenho que te visitar. Vem. Esse tempo teve uma visita da corregedoria, a gente fez todo o percurso do título dentro do registro de imóveis. Olha! Livros antigos, a gente tem livro de transcrições desde 1896. Nossa! Todos os arquivos do cartório. A sala de arquivos, assim, é imensa, é muito linda. Eu adoro aquele lugar lá. Eu vou aí visitar, vou aí visitar. Eu quero ir para a Serra. Prazer. Agora, no invernão. Daí, quando eu for para a Serra no inverno, eu vou te visitar. Combinado. É um prazer ter aqui, professor. E aí, qual é a nossa pauta hoje? Seguindo. Fábio, vamos fazer assim. Eu trago o desfecho da última live e eu vou te fazer uma provocação sobre pessoa do incorporador. Para a gente começar. Hoje eu tô sendo provocada, assim, já vamos lá. Deixa eu até tomar uma água. Não, mas bem de boa, vamos lá. A gente começou conversando, então, na live anterior, na questão de que a relação os possíveis negócios jurídicos da incorporação imobiliária, elas podem ter o incorporador e o adquirente. Quando o incorporador ele reúne a propriedade do imóvel, ele é o construtor, enfim, e incorpora, né? Mas a gente também pode alargar um pouco essa relação jurídica, envolvendo o incorporador com o terrenista, com o construtor, com a instituição financiadora, com o adquirente, que também pode estar tratando com o construtor. E a gente viu que toda essa relação jurídica ela pode estar por então, na verdade, é uma segregação patrimonial que possibilita para o incorporador um regime especial de tributação. Sim. Obriga ele a uma contabilidade própria, uma conta bancária específica e que também traz a figura da comissão de representantes, que também tem relação dentro do negócio da incorporação, às vezes agindo, às vezes fiscalizando apenas, né? Tem a situação onde um adquirente inadimplente, ele perdendo a propriedade por unidade e a comissão de representação. Peraí, tá falhando. Tá cortando, Tá cortando. Eu vou fazer uma coisa rapidinho aqui. Tem um barulho no fundo. É você que tá mexendo, Fábio? Alguma coisa? Eu tô pegando meus Legos. Aí que tá o barulho, ó. Eu vi. Vendo, claro, botou a mão na caixa de Lego, né? Não tem como. É que eu tô... Então, Eduardo, melhorou, professor? Então, tá todo O mundo Eduardo tá falando, eu tô esquematizando as relações aqui, ó, pra gente poder visualizar, desculpa. Tá, não, tranquilo, mas eu tava entendendo o que o Eduardo tava falando, que todo mundo tem responsabilidade nesse troço. Então, se eu tenho um terreno e uma empresa chegar para mim, essa é uma pergunta agora. Eu disse, nós queremos construir um prédio e nós vamos te dar um apartamento. Eu só tenho terreno, eu posso ter alguma responsabilidade ou não? Nós vamos fazer essa construção, professor, trazendo as relações jurídicas que decorrem desse negócio entre o incorporador e o terrenista, os eventuais negócios que podem ser realizados, e aí a gente vai chegar na responsabilidade que o terrenista pode ou não ter. Então, beleza. Melhorou? Melhorou, agora a Fábio também parou de fazer os barulhos do Lego. Barulhinhos? Ela estava brincando quando nós estávamos aqui, professor. Nada, Eduardo, eu tô esquematizando o que você tá falando. Então tá, vai lá, Eduardo. Toca a ficha. E com a Lei 9, a Lei 4.591, a gente saiu de uma situação de não ter uma legislação que tratasse da matéria, dela estar regulada pelo Código Civil, pelos contratos em geral, e passou a ter todas essas relações jurídicas reguladas. E a gente, então, tem um negócio jurídico entre o terrenista e o incorporador. E aí a gente pergunta, quem é que pode ser o incorporador? Não é, Fábio? Quer que eu responda? Isso, pode ou tu quer que eu
Que eu Quem Não, pode vai, ser o vai. incorporador? Pela lei, quem pode ser o incorporador? Uma galera. o proprietário do imóvel. Sim, A FAB leu o artigo 31, se eu não me engano, O isso. promitente comprador. de comprador, Promitente cessionário. promitente cessionário. Deixa eu pegar o artigo aqui, que O próprio facilita a nossa vida. corretor, tu mencionou. Então, É todos o aqueles. 31B. O 31B fala do corretor e do construtor também. E Então, também, inclusive, os entes da federação, os cessionários dos entes da federação, em processo de desapropriação também. Nesses casos, a gente vai precisar da emissão na posse. Sempre lembrando que nesses casos é necessária a emissão na posse, a cláusula de emissão na posse, e não haver estipulação impeditiva de alienação de frações ideais daquele imóvel. Porque lembrando aquilo que o professor Salomão fala, a gente, quando está falando de um condomínio edilício, a gente está falando de algo que você vende uma fração do solo, que se vincula a uma unidade autônoma, que te dá direito sobre uma fração das áreas comuns. A gente sempre tem que pensar que é essa escadinha. Essa fração se vincula à sua unidade privativa, que vai te dar direito sobre as áreas comuns. Então, por isso, não se pode, nessas estipulações, nem nessa emissão da posse, fazer o quê? Ter alguma vedação ou alguma restrição com relação à alienação das frações ideais do imóvel. Por quê? Se passar uma tsunami, como o professor coloca, você vai ter seu 0,25%, é bem assim. Lá no... Eduardo, você viu, né? No meu material que eu coloquei na aula, eu coloco o quadro de área do 0,026% da área, né? Coloco lá o quadro de áreas. Muito bom. A incorporação, com registro da instituição, é até uma questão, a medida provisória, ela trouxe que com o registro da incorporação será feita a divisão do terreno em frações. Porque é o primeiro, com o registro da incorporação a gente vai ter direito sobre fração ideal, que corresponderá a uma futura unidade. Averbada a conclusão do prédio, e agora não dá mais para dizer registrada em instituição, porque ela pode ser registrada lá no início com a incorporação. Tu passa a ter uma unidade autônoma como coisa, né? Então, antes disso, a gente tem a fração ideal de terreno. Bom, mas... Ou seja, vamos imaginar que fosse um prédio, cada apartamento está ligado a um pedacinho do terreno. Há sempre essa conexão, né? Se for casa, se for lotes, pode ser condomínio de casas, condomínio de lotes, pode ser prédio. Tudo isso sempre vai ter uma conexão daquela unidade ao terreno em si. Ok. E, obrigatoriamente, todas as unidades têm que fechar 100% do terreno. Muito bem. Então, a gente tem a situação do incorporador, então, que ele pode ser o proprietário, ele pode ser o promitente adquirente, seja por uma promessa de compra e venda, seja por uma promessa de permuta, ou o cessionário destes, ou o construtor ou o corretor. Que é a primeira pergunta, a gente está falando numa relação incorporador-terrenista. Eu posso estar usando essa configuração se eu tenho uma compra e venda pura e simples? Não, porque para haver relação jurídica entre incorporador e terrenista, tem que ver uma obrigação tem que sobrar alguma coisa com relação a pagamentos futuros. Né? Assim, a gente viu também a situação de que é possível... Tá, mas me dá o exemplo da compra e venda pura e simples. O incorporador compra o terreno. E o terrenista... Pronto, é dele o terreno, ele vai construir, o terrenista está fora. Não, daí já não existe mais a figura do terrenista. É isso que eu estou tentando entender, o raciocínio. Tá. Isso, tudo bem. Mas então, agora, se houver um pagamento futuro das unidades... Sim. Aí tu passa a ter essa relação jurídica, incorporador e... Beleza. Ah, tá, entendi, Eduardo. Tá, entendi o que você quis dizer. Tá. Entendi. Compra e venda, pura e simples. Quitada. Ele comprou e pagou o preço. Sim. Tchau, tá fora o cara. Exatamente. Então, E a gente vai falar... o que a gente mais faz na prática. Sim. A gente vê bastante... Também, a gente vê bastante na prática, mas
que a gente mais percebe, acaba prestando mais atenção, é quando existe uma obrigação do incorporador com o terrenista, com pagamentos Futura de devolver em unidades autônomas alguma coisa, né? Tipo pagamento, né? Tipo, o cara pega o terreno e ele vai devolver pagando com uma cobertura, 2 apartamentos, né? O que acontece? Na prática, quando você pega o terrenista e faz um negócio com ele, para no futuro você poder pagar em unidades futuras, que agora está regulamentado com a MP, né? Incluiu o item 18 no artigo 67, inciso 1 da 6.015, o que acontece? O terrenista, ele não entende de mercado imobiliário. Nada. E aí o cara, ele quer dar teco no negócio. Então, assim, quando a gente está estruturando, negócio que a gente faz isso muito lá na empresa, a gente estrutura, a gente presta serviço na estruturação de empreendimentos, a gente nunca faz com o terrenista. Por 2 fatores. Primeiro, você vai ter um cara chato te enchendo o saco, que não sabe o que ele tá falando. É o português, claro. E segundo, o que acontece? Isso também complica o meio de campo para todo o trâmite de aprovação em prefeitura, aprovação lá no cartório de registro de imóveis, para você confeccionar os contratos de compromisso de compra e venda, que a gente tem que pensar que tem toda uma logística que envolve essa relação. Você torna ela mais complexa e você aumenta o potencial de risco. Eu e o professor Salomão fizemos um curso uma vez que o professor comentava, lembra, prof? De um caso que ele acompanhou, que o incorporador fez um acordo com o terrenista, Eduardo, e olha só o que aconteceu. O terrenista discordou da forma como estava sendo executado o empreendimento, foi lá e botou um cadeado no tapume da obra. Tem que surrar daí o terrenista. Foi feito isso, sabe? sabe? Ele estava fazendo ou não? Oi, Eduardo? Ele tinha consciência do que estava fazendo? Não. Não, ele achou que ele estava abalando, né? Mas o que aconteceu? A incorporação estava registrada e tinha lá a cláusula de emissão na posse. E também de demolição, tudo certinho. Tinha sido tudo feito certinho. E aí ele entrou com uma liminar pedindo a reintegração da posse dele e as obras já em andamento. Nossa. O que aconteceu? O cara perdeu. Óbvio que o cara perdeu a reintegração da posse. Porque qual é um dos efeitos jurídicos do registro da incorporação imobiliária? Um dos muitos efeitos jurídicos é você vincular, você dar uma destinação obrigatória àquele imóvel. É muito sério. Quando você registra a incorporação, você está constituindo o direito de adquirentes. A brincadeira já não é mais só você e o seu terreno. É você, o seu terreno e toda a massa de adquirentes que vem junto nisso. E aí, óbvio, né? O cara ficou revoltadíssimo, achou que xingou o juiz, um monte de coisa. Mas quando a gente vem para cá, essa conversa aqui, vocês concordam comigo que o juiz não agiu de maneira alguma errado. Ele agiu, inclusive, obedecendo os critérios da lei. E protegendo todo mundo que está interessado no empreendimento, né? Óbvio. Mas, Fábio, olha só. Se eu fizer a compra e venda logo para tirar da jogada o terrenista, mas eu for pagar ele com unidades, na verdade, eu vou fazer um outro documento por fora, então um contrato que eu vou depois dar para ele, né? E daí ali eu vou ter que fazer por doação, então. Tem que depois fazer uma doação. Pagamento, prof. Tá, mas aí se for dação em pagamento, ficou uma dívida. Essa dívida, ela é originária da incorporação, porque aí a compra e venda não está quitada. Aí então... que tá, olha só que bacana. Isso é uma coisa que eu já discuti com o Eduardo, porque o que acontece? Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa alteração do item 18. Porque na prática, você não pode estar lá no caput do 32. Você só pode alienar, e agora com a MP foi incluído o verbo onerar, tá? Frações ideais e acessões após o registro no memorial. Então, a gente já participou de estruturação de empreendimentos, onde o registro foi obstado, porque havia essa permuta, e havia uma discussão se essa permuta ela era admissível ou não. E aí, agora, com o item 18, tá tranquilo, consolidado o entendimento que é admissível, não há mais discussão. E na prática, a gente fazia, professor, um contrato à parte. Aí o terrenista, ele vinculava, era uma obrigação pessoal. Quando acontecia, porque como eu disse, a gente sempre orienta o nosso cliente a comprar
vai sair muito mais barato para ele. De verdade, assim, quando você coloca na planilha do VGV, o valor geral das vendas, o custo da área, ele é pequeno. Não compensa você ter toda essa dor de cabeça ao longo, que é uma relação que vai durar com o terrenista, Sim, brincando não, 4 anos. eu entendi, mas aí depois, quando eu for dar o terreno para ele, eu tenho que fazer, em dação em pagamento, eu tenho que fazer uma escritura declaratória de confissão de dívida, né? E aí dar o terreno. Isso seria a forma. Senão eu vou ter que doar o terreno para ele, né? O imóvel para ele, a unidade, né? Eu entendi. É isso aí. Tem que fazer tem que fazer uma composição, né? Porque se eu na escritura eu dei a quitação, depois não vai fechar lá na frente. É aquela coisa do gato e do rato? É, isso aí. É o Não tem jogo do gato e do rato. Por isso que essas negociações, geralmente elas não são rápidas. E é por isso que eu repito, a gente orienta os nossos clientes a comprarem. Claro, porque aqui eu conheço condomínios de luxo também que a incorporadora pegou e comprou toda uma área de terras para fazer o condomínio. Coisa. E aí depois ela deu uns terrenos, uns lotes para o cara. Então, como é que ela fez isso, né? Essa negociação de entregar os lotes, se ela está vinculada na escritura originária, então eu tenho ali a permuta ou a dação em pagamento, depende de como vai constituir. Mas, se não, se está quitada a escritura, eu tenho que fazer um outro instrumento jurídico depois. Eduardo, como é que tu vê isso aí no registro de imóveis? Eu me preocupo com a simulação nessa situação. Porque igual, se há uma obrigação do incorporador futura com o terrenista, ele teria um outro caminho para se eximir de responsabilidade. Lá no artigo 39, se não me engano, o parágrafo único, ele traz ao final uma ressalva de que pode que o incorporador não seja responsável. Vamos ver. Parágrafo único. Deverá constar também de todos os documentos de ajuste que o alienante do terreno ficou ou não sujeito a qualquer prestação ou encargo. E aqui, até o Ricardo, ele fala que é uma forma de o terrenista se eximir, inclusive, da responsabilidade que é imposta a ele no artigo 40. Olha só. Então, eu acredito que o caminho para ele se resguardar dessa responsabilidade é mais aqui do que usando instrumento que não seria mais adequado. Porque a gente teria... Fábio, quer contribuir com esse raciocínio? Pode continuar para entender o seu raciocínio. Né? Porque a gente, se fosse a compra e venda pura e simples, e ao final de tudo ele tem a obrigação com o terrenista de entregar unidades autônomas como pagamento, ele não instrumentalizou da forma correta. Aí o que se discipulou, né, foi o contrato com a promessa de pagamento ou a permuta, dependendo da forma como se entender melhor aplicável o instrumento. Então, eu entendo que ele não se exime de responsabilidade. Ele teria uma maior segurança aplicando o parágrafo único do artigo 39. Mas se ele fez uma compra e uma venda pura e simples, ele faz escritura pública de compra e venda e registra o título. A propriedade já foi transmitida. Eu entendo que ele não vai ter responsabilidade na incorporação. Mas você não vai precisar comprovar o vínculo dele. Se você foi lesado e você comprova que esse negócio entre eles existiu com a promessa de dação em pagamento de... não, tá. Eu achei que você estava falando da compra e venda pura e simples. Porque eu acho que a compra e venda pura e simples, ela encerrou, liquidou o assunto. Registrou a compra e venda pura e simples. Mas se comprova que entre incorporador e terrenista havia promessas de pagamentos futuros. Então, a compra e venda pura e simples é a simulação. O que se dissimulou foi os demais contratos possíveis. Eu também achei perigoso isso do cara sempre estar comprometido, né? O cara, numa eventual enrascada, o cara vai atrás do outro, né? Isso. O terrenista, ele está em duas situações. Ele pode, dependendo, estar numa responsabilidade limitada ou numa responsabilidade solidária. Depende da forma como ele age nesse negócio. Né? Mas vamos... E subsidiária também, né, Eduardo? Por fim, o terrenista ele ainda pode ter uma responsabilidade subsidiária. No caso de não entrega, mesmo que ele não tenha participado
da execução do empreendimento, da gestão do empreendimento, isso fique completamente comprovado. O incorporador faliu, sumiu com dinheiro. Ele vai em última... A primeira... Gente, quem primeiro vai ser acionado vai ser esse incorporador, tá? Mas, em última instância, se esse incorporador ele não for encontrado, o terrenista, ele responde pela restituição dos valores da construção aos adquirentes. Mas daí é o que eles denominam como limitada. Essa subsidiária. Ela é limitada. Subsidiária, né? Eu li subsidiária, Eduardo, desculpa. Eu já tinha visto. Você tá falando, a gente tá falando a mesma coisa. A mesma coisa, exato. Mas a gente explica melhor, mas a gente precisava fazer o caminho para chegar até lá e entender quais são os negócios jurídicos que colocam o terrenista nessa situação. Né? A gente teria, primeiro de tudo, a compra e venda com a promessa de dação em pagamento. Né? Ela tem como objeto 100% do terreno. Tá? E como objeto da dação em pagamento, futuras unidades, que podem ou não estar definidas, ou seja, pré-atribuídas. E até uma questão que o Rodrigo comentou, que ele entende não ser possível pré-atribuir, não ser possível identificar, ou melhor, não vou colocar o Rodrigo nesse compromisso, né? Mas ele entende que isso não deve constar do registro. E nessa situação, quando há uma promessa de dação em pagamento, o incorporador ele se torna proprietário do imóvel e, quando concluído o empreendimento, ele outorga a escritura pagando essas unidades, realizando a dação em pagamento. Rodrigo entende que não pode mencionar no instrumento qual vai ser a unidade que vai ser entregue. Eu não vou colocar o Rodrigo nesse compromisso. Mas eu coloco depois, eu pergunto para ele. Dá uma provocada nele. A gente conversou um pouco sobre essa situação e o que ele ressalva, que me recordo assim com mais precisão, é de que isso não deve constar nos registros. Porque é uma questão que não... Por causa do capítulo 32, né, Eduardo? É isso que ele fundamenta, o capítulo 32? Pode ser que seja nesses fundamentos. Eu não cheguei a conversar com ele. A situação de que o artigo 39 dá essa condição. Lembra que a gente conversou na live anterior? Sim, o artigo 32, para fins de negociar qualquer futura unidade, ele exige o registro da incorporação. Mas o artigo 39, ele fala, nas incorporações em que a aquisição do terreno se der com pagamento total ou parcial em unidades a serem construídas, ele está dando margem para que o incorporador e o terrenista negociem antes do registro da incorporação, porque não tem como ser depois, sob pena de o incorporador não ser o proprietário. Então, ele está... Né, o negócio jurídico que ele está realizando para que ele possa ser incorporador, ele tem que registrar. Então, a gente entende que antes do registro da incorporação, por força do artigo 39, é possível, na relação jurídica incorporador e terrenista, negociar sobre futuras unidades autônomas. Mas nessa situação... Mas isso daí é uma questão interpretativa, né, Eduardo? Fica da interpretação do oficial registrador, porque é isso. A gente já participou de registro de corporação que foi obstado. Quando foi esse preenchimento do quadro de áreas e fez a destinação das unidades futuras por permuta, o oficial registrador entendeu que não era possível. Mas se eu vou dar o terreno para a empresa construir um prédio e eu vou ganhar apartamentos, eu já gostaria de deixar bem claro qual é o apartamento que eu quero, né? Isso é óbvio, né? A gente já viveu situações em que não definiram adequadamente, ou melhor, fizeram a definição e o incorporador depois jogou queria aquelas dar o de fundos, de frente para os fundos. É, claro. E o cara que foi visto, não foi que foi negociado. Tá aqui, mas olha aqui, ó, a tua unidade, por exemplo, é o apartamento 202, eu tô te entregando o apartamento 202. Mas aí, olha só, se isso não tá no registro de imóveis, é um direito pessoal, obrigacional. Me parece um direito pessoal, obrigacional lá no contrato. Aí, se o incorporador vende para um terceiro de boa fé isso,
como é que o terrenista vai buscar isso, se ele não vai ter a sequela? Preocupante, né? É, O terceiro de boa-fé que comprou, ele não sabe de toda essa... não. Porque não deve estar no registro Não. de imóveis. Então... Exato. Mas deve saber porque tem que constar. O negócio entre o incorporador e o terrenista, ele tem que constar em todos os negócios de ajustes, todos os documentos de ajustes, inclusive no memorial da incorporação. Então não estaria no quadro de áreas, preenchimento da tá, IBR. então não estaria na matrícula, mas estaria No memorial. na pasta da incorporação. No memorial. Nós fazemos constar da matrícula. Né? Ele não é um direito melhor, real, né? ele está no campo do direito pessoal. Está no campo das obrigações. Agora vamos jogar uma pimenta. E essa é a questão que o Rodrigo bate. Nós não estamos falando de direitos reais. Não é um direito, não é um direito real, tudo bem, mas não é. Tem uma obrigação forte. É questionável. Eu acho que isso que ele merece até um estudo em cima disso. Porque foi dado força, foi colocado a promessa de compra e venda como um direito real. E por que, se o terrenista, no momento em que ele faz o negócio dessa forma como incorporador, ele pode participar da comissão de representantes. Ele é visto como um futuro adquirente. Por que não se trata disto como direito real? Eu acho que o registrador que te fez a devolução, Fábio, de repente, ele não olhou essa questão sobre o fundamento do artigo 39. Ele se preocupou com o artigo 32 e não viu que o artigo 39 ele é exceção, sim. Ele possibilita, é fundamento jurídico para esse negócio entre o terrenista e o incorporador, com a promessa de dação em pagamento, com a permuta, pré-atribuindo essas unidades autônomas. Tanto, né, e outro argumento que eu acho válido, Eduardo, é a gente pensar que o próprio quadro de áreas da NBR, ele prevê essa possibilidade de você, no preenchimento, constar quais são as áreas destinadas ao terrenista. Então, você tem esse permissivo legal. Mas, né, você tem essa questão com o registrador. O que acontece? Quando o memorial chega ao registro de imóveis, a brincadeira está rolando há 4 anos. O incorporador está assim, desesperado. Ela falou um pouco de... Oi? Ela falou debochando, ela falou debochando. Indignação aí, né? O quê? O tempo que leva... 4 anos. Professor, 4 anos quando é tranquilo, tá? Quando você, na aprovação do projeto na prefeitura, você não tem questões divergentes, você não tem... Já vi casos, já acompanhei casos de aprovação de projeto de incorporação que foi impugnado pelo Ministério Público, percebe? Então, se vai tudo tranquilo, você rodou 4 anos. Você rodou 4 anos. Quando o cara chega no registro, o incorporador está espumando para poder vender essas unidades logo, porque também já correu na cidade que vai sair aquele empreendimento. E ele começa a ser assediado, as pessoas procuram para vender. E o cara fica negando. E os corretores de imóveis, a equipe de venda, tá ali desesperado. Assim, é desesperador mesmo. O povo está desesperado para vender. E o que acontece? Quando você tem uma devolutiva nesse sentido, você vai ficar discutindo com o oficial registrador? Percebe? A gente tem uma equação aí também de custo, de tempo. Porque eu gosto de dar esse exemplo, e aí o pessoal capta bem legal. Quando a gente compra o livro do professor Salomão na internet, você fica ansioso. É um valor, é um investimento de um valor relativamente baixo, comparado com uma incorporação imobiliária. Você fica ansiosíssimo, esperando, checando na caixa de cadê esse cara, rastreando, cadê o livro do professor Salomão? Cadê o livro do professor Salomão? Esgotou o livro, só para falar, esgotou, tá? Tá bom. Olha aí. Você botou seu dinheiro na frente e você quer o retorno, você quer manusear o livro, você quer ter essa experiência. Você fica ansioso. Agora, você imagina alguém que colocou milhões num negócio, que pagou tributos, que contratou equipe de engenheiros, de arquitetos, de advogados, que está ali brigando na prefeitura, cumprindo todos os rígidos requisitos da lei. Quando o cara chegou no registro de imóveis, o cara já correu uma maratona. Ele já está assim, sabe? Assim, quando a gente vê aqueles quenianos correndo, que é bem bacana,
cara chega assim, esgotado, sedento, assim, às vezes ele não consegue nem ficar em pé. É muito comum a gente ver essas cenas. É assim que o incorporador chega no registro. O capital dele, por mais que ele tenha capital, ele já investiu muito. Então, ele precisa desse registro. Então, a gente não é uma estratégia nossa de atuação na empresa. Eu não posso me dar ao luxo de ter uma devolutiva, uma nota de exigência. É complicado eu ficar na mão da interpretação do oficial registrador, porque esse 39, ele dá essa margem? Eu concordo com você que dá. Mas percebe, Eduardo, que é muito arriscado para mim, quando eu dou assessoria para o meu cliente, eu sujeitar ele a uma nota de devolução, uma nota de exigência. É complicado. Assim, a gente tem essas estratégias. E aí, o que eu falo sempre para os nossos alunos? Quando você atua, você conhece também o perfil dos registradores. Aqui em Campo Grande eu tenho 3. Eu sei o perfil de cada um. Eu sei o que eu posso pedir, como eu posso pedir para cada um, porque você já vai estabelecendo uma relação. Essa semana um aluno me disse assim, professor, eu sei que o senhor tenta acabar com as notas devolutivas, né? Mas são as notas devolutivas que dão a luz para quem não sabe o que fazer. E é verdade, né? É verdade. É verdade que uma nota devolutiva bem feitinha, ela dá uma luz, um norte para o cara. Inclusive, nós não podíamos em outro momento. Pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, a consolidação ela introduziu nas atribuições do registrador a possibilidade de orientar. Então, além de impugnar, tu pode colocar os possíveis caminhos que a pessoa pode percorrer. Isso. Olha que bacana. Muito, né? Isso é interessante. A gente está numa evolução. Não é simples tu chegar nisso tudo, porque olha o compromisso de tu colocar a pessoa, tu orientar a pessoa a realizar um determinado negócio jurídico. Primeiro de tudo, tu tem que ter consciência de que esses negócios jurídicos têm que espelhar a realidade. Sim. Não pode ser algo de forma alguma simulado, né? Sim. Então, ele tem que espelhar a realidade. Então, é um compromisso muito grande. O notário tem mais expertise nisso. O registrador, né? Ele precisa entender isso para poder fazer a orientação. Professor, olha a provocação da Fábio. Vamos falar sobre o limite da qualificação registral. O limite da qualificação registral é um tema muito debatido, não há dúvida alguma, né? Imagina, qual é o limite? Legal, ontem à noite. Material, mas... Nossa, ontem à noite eu estava na aula da Yasmine de loteamentos, eu dei uma passada lá, e era no preparatório de concurso ontem à noite. E ela estava falando de loteamento sobre desafetação de áreas, né? E daí a gente estava conversando sobre a hipótese do município fazer uma lei para desafetar uma área de um loteamento para outra coisa, né? E aí, qual é o limite da qualificação do registrador? Eu disse, olha, depende de onde tu tá, né? Se tu é morador do loteamento, o registrador tem que impugnar, você não pode deixar vender a área, né? Agora, se tu é do município, tu acha que o registrador está errado. Então, os limites são difíceis de se estabelecer, com certeza. E é muito subjetivo. Eu relatei para vocês um tempo atrás uma situação que a gente recebeu de alienação fiduciária, aonde o credor fiduciário ele pegou e ajustou com o devedor que com a inadimplência da segunda parcela, ele teria o vencimento antecipado do contrato. Só que a gente sabe... Mas... Nossa! E aí quando ele trouxe... Ele intimou o devedor ao pagamento do contrato e não das parcelas vencidas. Nossa, eu tomei sério conhecimento. isso? É inviável, é matar o devedor, né? Claro! Foge da função social daquele contrato, né? O objetivo principal dele é a quitação do mútuo de financiamento. E não a expropriação. Só que o que eu tomei conhecimento no momento da intimação, não do registro. Agora eu pergunto, se eu tivesse tomado conhecimento no momento do registro, eu poderia impugnar? É interessante. Eu entendo que sim, sabe? Aliás, são casos assim que não está previsto na norma essa nota devolutiva, mas
É subjetivo ao extremo, né, Eduardo? Subjetivo. A liberdade das partes de contratar também poderia ser, mas me parece muito radical cobrar na segunda, ali na primeira atraso, todo o contrato. Parece que foge totalmente ao espírito da alienação fiduciária. Né? E aí a gente também tem um confronto com o CDC, né? A gente tem que pensar isso também. Tem um confronto aí com o CDC. O que eu estava querendo botar essa pimenta, Eduardo, é com relação à qualificação registral em restrições urbanísticas. É um tema bastante interessante também para a gente falar no futuro. Mas voltando para a nossa salada aí da relação do incorporador com o terrenista, quando há especificação, a discriminação das unidades destinadas à permuta ou à dação em pagamento, a depender do formato do negócio entabulado. Vamos pensar o seguinte, o Salomão, ele deu um imóvel valorizadíssimo dele em Torres, Porto Alegre, e ele falou, olha, eu quero a cobertura que vira para o lado sul, tá? Pro lado da minha mão. Beleza. Tinha uma vista ali para o mar maravilhosa. A cobertura que vira para a serra, para ver todo dia. Tá, então a cobertura que vira a minha mão é a serra. Aqui, ó, a casinha que ele vai querer que é aqui a cobertura com vista para a serra. A cobertura com vista, sei lá, para o mar, ele não quer, dispensou o mar. Ele quer ver a serra. Ok. Aquele vento do mar gelado no inverno ataca a minha garganta. O que acontece? E eu já vi acontecer. O terrenista estipulou qual é o apartamento dele. Em tese, quando a gente fez o estudo da viabilidade do empreendimento, essa cobertura valia... Todos os apartamentos aqui valiam 50 mil reais. E esse sozinho valia 200. Então, na cota parte dele lá, ele precisava abater um valor de 500 mil, digamos assim. Então, esse aqui praticamente saldaria, né? O crédito do professor Salomão. O que acontece, gente? O mundo nada é perfeito. Você tem que estar lá com a sua vista para o mar. Era essa a intenção, mas, por um acaso, um azar do destino, é construído um lixão. Ali, ó, entre a serra e a visão para... Entre a vista da cobertura do lado sul e a serra é construído um lixão. E aí... Daqueles que os urubus sobrevoam. Aquela vista linda e maravilhosa que o professor Salomão tanto sonhou e que no estudo da viabilidade do empreendimento valeria 200 mil, ela passou a valer 30. Aliás, está todo mundo correndo da cobertura. Ninguém quer aquilo. Porque houve uma desvalorização. Foi por culpa do incorporador imobiliário? Não. E aí, como é que fica essa situação? A gente já viu isso acontecer na prática. Porque ele deu uma área de 500 mil reais, certo? Então, ele ia receber imóveis que chegassem a esse valor de 500 mil reais. Só essa cobertura praticamente que estava. E aí? Como é que fica? Você vai imputar a responsabilidade pelo incorporador imobiliário? O terrenista escolheu a área dele. Ele está cumprindo o dever dele. Como é que fica essa bagunça? Ele não vai receber o valor em imóveis equivalente ao que ele colocou nessa incorporação. Por outro lado, como você vai imputar a responsabilidade para o incorporador imobiliário? Era algo que não tinha como ele vislumbrar. Então, sabe o que é a solução que a gente faz na prática hoje? A gente, na prática, coloca o seguinte. A gente não destina especificamente o número de unidades, nem coloca rigorosamente quais são as unidades. A gente estabelece no contrato que preferencialmente serão tais unidades, vírgula, exceto em caso de desvalorização ou em percentual do VGV. E aí, quando tem o lançamento do empreendimento, o terrenista ele escolhe as unidades que ele quer. Porque eu já vi isso em loteamento, tá? A gente já participou num caso de loteamento que toda a quadra que o terrenista tinha escolhido para ele foi construído um lixão, de verdade mesmo. Era a quadra mais desvalorizada do empreendimento. E é uma situação realmente assim, muito complexa, porque o terrenista ele investiu capital e o loteador, por sua vez, ele não teve culpa nessa desvalorização que teve da área dele. Por isso é muito... Eu tenho essa cautela.
de não especificar áreas para permuta. Mas tem uma questão também, Fábio. Se desvalorizou por causa do lixão, o terreno também desvalorizou. O valor de mercado Não daquele... necessariamente, porque aí você tem você tem áreas que são imóveis na incorporação, cada andar e cada lá do sul, lá do leste, eles têm um valor diferente. Então, vamos combinar? Desvalorizou geral, beleza. Mas tem uns que são mais afetados do que outros, percebe? Mas, de qualquer sorte, um pouco do valor do imóvel foi depreciado. Né? Então, também aquele terreno que valia um valor X, ele passa a ter um valor menor. Mas também pode ter um ganho, né? Se acontecer, por exemplo, como está acontecendo do lado do prédio onde eu resido. Eles estão construindo um centro comercial enorme. E aquilo mas aí valorizou o imóvel. Né? É um mas risco, aí é interessante, né, agora. Eu devia 200 mil para o cara e ia dar um apartamento que valia 200 mil, agora esse apartamento vale 400. Exato. Não tinha pensado sobre isso, Eduardo. Aí agora, o incorporador, ele dá só um apartamento. Interessante. Olha que coisa boa, eu não tinha pensado nisso. Aí eu quero de volta, a diferença eu quero de volta. Mas quem sabe também não Olha superou os 400 mil. Né? Oi? E quem sabe o valor do terreno também não superou os 400 mil. É né? verdade. O inverso também é verdadeiro, né? Muito bom. Ele obrigatoriamente ele reflete sobre o terreno, não só sobre a unidade autônoma. Por isso que eu gosto de colocar em percentual do VGV. Porque aí, a depender da valorização, você, tipo assim, você destinar 5 lotes. Porque hoje, Eduardo, o que valoriza é quadra de beach tennis. Se na cobertura do Salomão lá fizeram uma quadra de beach tennis, nossa, chega a valorizar 30%. Meu condomínio aqui agora fez uma assembleia geral. Nós temos 3 quadras de areia. Agora eles vão fazer um complexo de quadras de areia para ter 6 quadras de areia com a promessa de valorização. Mas o fato é que realmente, especificamente no Nordeste, tem dados do Secovi, é que tem uma valorização média de 30%. E aí sim, você, inicialmente pelo VGV, você teria que destinar 5 unidades, agora você vai ter que destinar 2. Então, se você coloca esse percentual, eu entendo, eu gosto de colocar o percentual, porque você reveste as duas partes de segurança. Tanto o que vai, o terrenista, quanto como é que fala? O incorporador. O loteador. No caso, eu faço muito isso em contrato de parceria, investimento. Pessoal, eu sei que nós avançamos um pouco mais na nossa pauta, mas já deu 1 hora de live, né? Sério? Estamos seguindo uma regularidade boa, professor. 4 linhas de novo. Eduardo, a gente nem falou do conceito de extrato, né? Tá dentro da média. Ele está longe ainda. Mas sabe que pelo menos a gente consegue aprofundar, né? Porque às vezes tem uma pauta grande. Antigamente eu vencia muitas pautas numa live, depois eu ficava, mas esse tema deixei faltando isso. Então, como a gente tem uma sequência tranquila, porque a gente não está nem no meio do ano ainda, né? Então tem todo o ano. Então dá para ir item por item aprofundando, né? Cada vez a gente vai. Esse de hoje ainda pode ter ficado alguma coisa para a semana que vem, mas muito interessante a responsabilidade do terrenista, do incorporador e os negócios jurídicos que ocorrem. Veja, nós falamos hoje da compra e venda quitada, da compra e venda com obrigações, da indicação da unidade autônoma no memorial de incorporação e na matrícula do imóvel, do direito do terrenista de escolher um imóvel, da diferença de valorizações. Quer dizer, nós tivemos aqui hoje uma live, um ponto específico e uma série de questões envolvendo, que era simplesmente a permuta entre o terrenista e o incorporador. Olha tudo, deu 1 hora nós conversando e talvez não tenhamos vencido todo o tema, né? Não vencemos, ainda tem bastante coisa para falar sobre esse contrato, né? Todos os outros contratos que podem envolver, enfim, tem bastante coisa ainda pela frente para. Eu vejo o pessoal batendo palminhas e elogiando. Semana que vem a gente volta. Se você gostou dessa live, faz um print aqui nosso e marca nós 3. Marca eu, marca o Eduardo, marca a Fábio e pode escrever qual foi a maior dica que você
ganhou hoje, qual foi a maior sacada, qual foi a maior descoberta que você teve em relação à troca, a permuta entre o terrenista e o incorporador. Compartilha lá no Instagram, bota lá @Eduardo, @Fábio, @Marco, professor, nos marca, que a gente vai fazer o possível para compartilhar e ler todas, e a gente vai olhando quem está conosco nessas lives aqui, né? Quero agradecer, deixa uma mensagem vocês dois que eu fiquei falando agora, não deixei espaço. Professor, hoje é feriado aqui em Caxias de Nossa Senhora do Caravaggio, né? Então, é um feriado religioso, é a aparição de Nossa Senhora na região de Caravaggio, na Itália, e é comemorado aqui. É legal. Muito Bom. Região de Caxias, de Farroupilha, inclusive, mas é uma região da Serra que vale muito conhecer. Próximo dali tem um caminhos de pedra, é muito lindo. Então, hoje, acho que, como por ser um dia religioso, fica a lembrança aí da Nossa Senhora. Obrigado, Eduardo. Bom descanso e boas meditações para vocês aí nesse dia. Muito bom. Fábio. Quero agradecer, professor, agradecer, Eduardo. E lembrando que a resposta mais original ganha uma barra de chocolate, né? Ó, ela que assumiu a obrigação de mandar, ó. Ela que assumiu Sou a eu, obrigação de gente. mandar. Ó, mas eu já vi que tem seguidor aí que já recebeu a barra de chocolate. Quem recebeu a barra de chocolate, levanta a mão aí. Eu já vi o Jorge, o pessoal recebe. Eu tenho que mandar a xícara para o Eduardo e para o professor agora. Então tá, vamos aguardar essa xícara aí, ver se vem, porque eu tô só no copinho aqui, olha essa coisa linda. Vamos fazer a pose para foto, pessoal, printar, para a gente não ficar com cara aí, ó. Falou. Boa. Muito bem. Tchau, tchau, obrigado, gente. pessoal. Até a semana que vem, então. Um abraço a todo mundo. Um ótimo dia. Valeu. Beijo.